E aí, rapaziada, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique e hoje a aula vai ser sobre potenciação. Então vamos primeiramente para a definição de uma potenciação. A potenciação é uma operação matemática que simboliza sucessivas multiplicações com o mesmo número. Ela é a operação inversa da radiciação. Então o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que a potenciação ela é uma operação, ou seja, uma conta, que está indicando quando um número está sendo multiplicado por ele mesmo várias vezes. Como nesse exemplo aqui, 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui está dizendo que a gente tem o 3 vezes 3 vezes. Então, como que se lê cada um dos membros de uma potência? Esse númerozinho menor que a gente escreve ele aqui em cima é chamado de expoente e ele simboliza quantas vezes a multiplicação com o mesmo número está sendo feita. E o número maior, o número normal aqui, ele é a base. Ele indica que número que está sendo feita essas multiplicações. Então agora vamos para as propriedades da potenciação, que é o que realmente importa. Então agora sobre as propriedades da potenciação, rapaziada, não tem muito segredo. Essas aqui são regras que você tem que decorar. Então eu vou falar sobre elas brevemente. Isso aqui é mais sobre decorar mesmo. Isso aqui é sobre potências de mesma base. Quando elas estão sendo multiplicadas, você vai somar os expoentes e manter a base. É muito importante que a base seja a mesma e que seja uma multiplicação. Eu vou mostrar depois em um exercício que tem que ser uma multiplicação para somar os expoentes. Caso for o inverso, nesse segundo caso aqui, que é a divisão, você vai subtrair o expoente, que como a divisão é o processo inverso da multiplicação. Esse aqui é basicamente quando um expoente está multiplicando alguma expressão que já tem expoente. Aí você vai fazer uma multiplicação entre esses dois expoentes aqui. Todo número elevado a 1, ele é o número por si só. Isso aqui é muito importante, rapaziada, que todo número elevado a zero é igual a 1. A única exceção é o zero, que zero elevado a zero é igual a uma indeterminação. E esses aqui, esses três últimos, são coisas que facilitam a nossa conta. Então, quando tem uma fração que está sendo elevada a algum expoente, a gente pode aplicar esse expoente a todos os membros dessa fração. Esse aqui, que é uma fração com expoente negativo, a gente vai inverter essa fração. Então, por exemplo, se tem 2 elevado a menos 2, aqui é como se tivesse um 1, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo, então aqui é como se tivesse um 1 embaixo. Para a gente arrumar isso aqui, a gente tem que inverter essa fração. Então, ao invés de 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. E agora o expoente fica positivo. Aí se a gente usar esse caso aqui e aplicar o expoente ao 1 e ao 2, a gente vai ter que isso aqui é igual a 1 quarto. Beleza, rapaziada? É, então, essa propriedade aqui, ela até tem uma frasezinha para ela que é quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Está basicamente dizendo que expoente fracionário vira raiz. Então, o x, que ele está no numerador da fração, na parte de cima, quando ele virar raiz, ele vai para debaixo da raiz. E o y, que estava embaixo, ele vai aqui para a parte de cima. Só que, rapaziada, não tem muito segredo, vocês têm que decorar essas regrinhas mesmo. Então agora vamos para alguns exercícios. Então vamos lá. Calcule 3 elevado a 3, mais 3 elevado a 3, mais 3 elevado a 3. Então, vou dar um tempinho aí para vocês pausarem e tentarem resolver. Bom, então já deu tempo, então bora lá. Esse aqui, rapaziada, é um típico exercício de TikTok e YouTube Shorts de professor de matemática. E ele é uma pegadinha. Porque o aluno vai ver isso aqui, ele vai pensar, tem a mesma base, então a gente vai somar os expoentes. Então isso aqui vai ser igual a 3, a gente mantém a base, aí você vai somar o 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Então o resultado disso aqui vai ser 3 elevado a 9. Porém isso aqui tá errado, rapaziada. Por quê? Porque isso aqui não é uma multiplicação, isso aqui é uma soma. A gente só pode somar os expoentes, como aqui está na regra, se isso aqui for uma multiplicação, rapaziada.
Então vamos resolver do jeito certo isso aqui. Deixa eu primeiro apagar o errado. Então vamos resolver do jeito certo. Vocês percebem que a gente tem 3 vezes o 3 elevado a 3? O 3 elevado a 3 está sendo repetido 3 vezes. Então a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira: 3 vezes o 3 elevado a 3. E agora sim, é uma multiplicação de potências de mesma base. Então a gente pode somar isso aqui. Aqui é como se tivesse um 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então aqui é como se tivesse um 1. E fica 1 mais 3, que é igual a 3 a quarta. Beleza, rapaziada? Isso aqui é mais uma pegadinha, é mais pra vocês ficarem ligeiros aí, rapaziada. Então vamos pro próximo, que é um exercício que caiu em um vestibulinho da Embraer. Eu não vou me lembrar ao certo qual o ano. Esse aqui, ele é muito importante, então, rapaziada. Então, bora lá. Então, vou dar um tempinho aí pra vocês pausarem, pra vocês lerem o exercício e tentarem resolver. Então, bora lá. Sendo x igual a 10 ao cubo vezes a raiz quadrada de 4 vezes 10 ao quadrado sobre menos 10 à quarta vezes a raiz quadrada de 4. E y igual a raiz quadrada de 6,25 sobre menos meio elevado a zero vezes 0,25. O resultado da operação x vezes y na forma simplificada é... Então, rapaziada, o aluno na hora da prova, o aluno desavisado, que vai ver isso aqui, ele vai falar: meu Deus do céu, como que eu resolvo esse monstro aqui? Mas você, como viu essa aula, quando caiu uma questão dessa aqui, se caiu uma questão dessa aqui na sua prova, você vai falar moleza. Então, vamos resolver isso aqui. Ele está querendo uma multiplicação dessas duas expressões aqui. Então, vamos escrever isso aqui. 10 ao cubo vezes 4 vezes 10 ao quadrado sobre menos 10 à quarta vezes raiz quadrada de 4 vezes 6,25. Opa. Raiz de 6,25 sobre menos meio elevado a zero vezes 0,25. Então vamos começar resolvendo então. Vamos simplificar essas expressões aqui, que isso aí vai facilitar muito na hora do cálculo. Então, isso aqui, o 10 elevado a 3 é igual a 1000, rapaziada. Mas como ele não está atrapalhando nada aqui, então vamos só manter ele. Então aqui fica 10 elevado a 3 mesmo. Agora, esse aqui a história muda. A gente tem uma expressão e dentro, a gente tem uma raiz e dentro dela tem uma expressão. O que a gente pode fazer? A gente pode separar isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui em cima. A gente pode separar isso aqui como o raiz de 4 vezes o raiz de 10 ao cubo. Essas duas coisas aqui são a mesma coisa, rapaziada. Até porque a multiplicação de raízes se faz normal. Como se não tivesse raiz. Então, a raiz de 4 é igual a 2 vezes... Lembra que eu falei no começo da aula que a potenciação é o contrário da radiciação? Então, aqui é como se tivesse um 2. Aqui está elevado a 2 e aqui tem a raiz quadrada. A gente pode cancelar tanto o expoente como a raiz, porque é como se a gente tivesse dado um passo para frente e outro para trás. A gente não saiu do lugar, então a gente pode só manter aqui e aqui fica o 10. Beleza, rapaziada? Então aqui vai ficar 2 vezes 10. Eu ainda não vou fazer essa conta. Sobre. Então aqui tem menos 10 elevado à quarta. Todo número negativo elevado a um expoente par é igual a esse mesmo número elevado aqui o 4. Ele só vai deixar de ser negativo. Vezes.
o raiz de 4 a gente pode escrever também como 2. Então agora vamos ver esse outro lado da expressão aqui. O raiz de 6,25, então eu vou fazer isso aqui, fazer aqui no canto. Raiz de 6,25. Vocês concordam comigo que 6,25 é a mesma coisa que 625 sobre 100? Que é a mesma coisa que a vírgula está aqui, dividir por 100, você vai andar com ela duas vezes para trás. Uma, duas, aí vai ficar o 6,25. A gente pode escrever o 6,25 dessa forma e continuar com a raiz aqui. Agora, a raiz a gente aplica em cada um dos membros. Então fica raiz de 625 sobre raiz de 100. Raiz de 625 é igual a 25 sobre. E a raiz de 100 é igual a 10. E 25 dividido por 10, vou escrever aqui embaixo, é igual a 2,5. Então a gente pode simplificar isso aqui como sendo 2,5 sobre. Meio elevado a zero, como eu já disse antes, é uma das propriedades de potência. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então a gente simplifica isso aqui colocando 1 vezes 0,25. O 1 vezes 0,25 ele não vai mudar nada. Então vai continuar sendo, vai ficar aqui 2,5 sobre 0,25. Então agora vamos arrumar aqui esse lado da conta. 10 ao cubo a gente tem de um lado e a gente tem o 10 aqui, como se tivesse um 1 aqui. A gente pode agrupar esses dois números utilizando aquela propriedade da soma de potência de mesma base. Que é aqui, como está tendo uma multiplicação, a gente pode somar os expoentes. Então, 10 ao cubo vezes 10 elevado a 1 vai ser igual a 10 à quarta, que a gente vai somar os expoentes, 3 mais 1. Então aqui fica 10 à quarta. A gente mantém esse 2. E aqui a gente copia o que tem embaixo, 10 à quarta vezes 2. Rapaziada, a gente tem um número aqui em cima e esse mesmo número aqui embaixo. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então a gente pode cortar isso aqui e fica 1. Como, de novo, multiplicar por 1 não muda em nada na conta, então a gente simplesmente some com essa parte aqui da conta. Então ele sobra com 2,5 dividido por 0,25. Então agora, para facilitar nosso cálculo aqui, a gente pode multiplicar em cima e embaixo a fração por 100. Para a gente sumir com essa vírgula que está atrapalhando. Então aqui a gente vai andar duas casas com a vírgula, a gente vai dar uma, duas, fica 250 dividido por. Então a vírgula está aqui, ela vai ficar andar uma, duas, aqui vai ficar 25. E 250 dividido por 25 é igual a 10. Então a gente tem como gabarito a letra B. Beleza, rapaziada? Isso aqui, ela parece assustadora, mas essa aqui era só para ver se o candidato estava vivo na hora da prova, rapaziada. Isso aqui é melzinho na chupeta. Então beleza, então vamos para a próxima. Então vou dar um tempinho aí para vocês pausarem e lerem, tentarem resolver sozinhos. Então bora lá. O enunciado está dizendo: por qual potência de 10 deve ser multiplicado essa expressão aqui, esse número aqui, para que esse produto seja igual a 10? E aqui estão as alternativas. Então vamos analisar primeiro que número que vai dar essa expressão aqui. Então aqui é 10 elevado a menos 3, 4 vezes. Percebe que aqui é uma multiplicação, rapaziada. Então a gente vai, a multiplicação de potência na mesma base, a gente vai aplicar aquela propriedade da soma. Então tá aqui. Isso aqui vai ser igual, o 10 se mantém. A gente vai somar todos os expoentes aqui. Menos 3 mais menos 3 é menos 6. Menos 9, então aqui vai ficar menos 12. Só que não é isso que o exercício quer. Ele está querendo que por qual potência de 10 deve ser multiplicado esse número, 10 elevado a menos 12, para que o produto seja igual a 10.
Então ele está querendo algum número para que 10 elevado a menos 12 vezes alguma potência de 10, que a gente não sabe ainda, algum x, seja igual a 10. Então aqui a gente é como se fosse 10 elevado a 1, que aí mantém o 10. Aqui a gente pode simplesmente olhar para os expoentes. Então isso aqui está dizendo que menos 12, lembre-se que aqui vai ser um mais, porque você está tratando de multiplicação de potência de mesma base. Menos 12 mais x é igual a 1. Então a gente passa esse menos 12 para o outro lado, ele vai ficar mais, então fica que x é igual 12 mais 1 é igual a 13. Então o número que tem que ser multiplicado essa expressão aqui é igual a 10 elevado a 13. Então a gente tem como alternativa, como gabarito, a letra E. Beleza, rapaziada? Eu quis pegar esses exercícios aqui, que eles são unicamente sobre potenciação. Mas na hora da prova, rapaziada, provavelmente a potenciação vai estar mesclada com algum outro conteúdo, com alguma outra matéria. No caso, esse exercício aqui foi um exercício que caiu no vestibulinho, mas isso aqui é mais uma exceção que teve na época. Por isso que é bom você entender essas regras aqui. Isso aqui é uma exceção, rapaziada. Então, provavelmente vai cair alguma matéria onde você vai ter que resolver o cálculo e alguma hora você vai ter que lidar com potências. Por isso que é muito importante saber as regras. Então, é praticar, rapaziada. Decorar as propriedades e praticar. Não tem muito segredo em relação à potenciação. Beleza? Então, rapaziada. Bom, é isso a aula por hoje. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. E é isso. Bons estudos. Valeu. Falou.